Olha, eu separei o texto de 2 Coríntios 4. É um texto que, para mim, é muito importante. Em vários momentos eu preciso voltar a ele, preciso relembrar o que ele fala. E separei ele na esperança, né, de que o Senhor use na vida de alguém também, assim como muitas vezes usa comigo. Mas assim, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Só para te contextualizar, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, né? Paulo constantemente tinha que, de novo, salientar para a igreja, mostrar para a igreja o chamado dele como pastor, tinha que responder a alguns detratores que se levantavam ali, né? E Paulo está fazendo isso aqui nesse contexto, né? E ele está explicando justamente que, olha, mas a glória não é minha. O Senhor me chamou para um ministério muito importante, mas a glória não é minha. A glória é daquilo que eu porto, que é o evangelho de Deus, né? E aí, nesse contexto, ele vai dizer no versículo 7, 2 Coríntios 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, primeiro lugar aqui já isso, né, para você entender isso, ele está dizendo, olha, eu sou só um vaso de barro, né? Eu sou um vaso de barro aqui nessa cultura, né? Os utensílios domésticos eram muito feitos de barro, né? E o menorzinho deles, o mais simplesinho que toda a casa teria, era uma lamparina, feita geralmente de barro, né? De cerâmica ali, cheia de óleo, e queimava, né? Esse óleo ali para iluminar e tal, uma pequena lâmpada. Então, possivelmente, alguns comentaristas vão dizer que é disso que ele está falando, né? De uma pequena lamparina simples, humilde, de barro, uma matéria-prima praticamente sem valor nenhum, né? Que de fato é o que nós somos, barro, né? Mas que pode portar algo de valor, que nesse caso era um óleo que queimava, né? E iluminava a tudo. E Paulo está fazendo essa referência, dizendo, olha, eu em mim não tenho nada de precioso, eu sou só barro mesmo, né? Não tem um valor intrínseco em mim, mas eu porto o óleo do Espírito, né? O óleo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo de Deus e queimo para a glória dele, né? Outros comentaristas já vão dizer que, em alguns casos, uns varros, né? Algumas ânforas de barro podiam ser usados como esconderijos para tesouros, para coisas preciosas mesmo, né? Você escondia ali algumas coisas de valor num vaso aparentemente simples, que um ladrão, um invasor não iria dar muita atenção, e você deixava ali escondidinho, né? E ninguém sabia, quem olhasse só veria um vaso de barro, ninguém pensaria em abri-lo para procurar alguma coisa, mas dentro, por vezes, tinha algo precioso, algo de valor, né? Seja qual for a ilustração, o que Paulo está falando é, olha, o valor do que eu porto não está em mim. O que há de precioso em mim é o que tem dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é a pregação do Evangelho, que é a vida para a qual Deus me chamou, né? Então, nós somos esses vasos de barro. E ele vai continuar. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Então, Paulo está falando sobre essas tribulações da vida mesmo, né? E a gente fala em louvor, tem um louvor. Tem um louvor com essa música. Você já Inspirado ouviu? nesse texto? Estamos de pé. Ah, sim, Estamos de pé. maravilhoso, maravilhoso essa música. Aí o pastor começou a ler, eu já lembrei. Já lembrou dele? Ó, o louvor pra aí, você, ó. foi isso que eu falei. As músicas quando Você são viu inspiradas na as Bíblia, é conexões? maravilhoso, exatamente. Então, Paulo vem falando disso, né? De que, olha, nós somos portadores do Evangelho, nós carregamos a vida de Deus em nós. Em nós mesmo não há nada pelo qual nos orgulharmos. Eu como pastor, né? E seja qual for o título que você carrega, o chamado de Deus para você, porque todo cristão é um chamado, né? Para alguma coisa. Todo cristão é, no mínimo, um missionário. Eu não lembro quem foi, um dos pregadores antigos aí que falou isso, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um mentiroso. Porque você tem uma missão. A partir do momento que você se converteu, o ID é para você. Você é essa pessoa que tem que pregar o evangelho a todos os lugares, né? Claro que Deus chama algumas pessoas de uma forma especial para deixar a sua terra, a sua parentela e ir para outro lugar. Mas missionário todos nós somos aonde quer que nós estejamos. Então assim, todo cristão tem um chamado, todo cristão é chamado por Deus para fazer algo, né? Seja um pastor, um missionário, um pregador, um excelente médico que vai ser bênção na vida das pessoas, ser usado por Deus na vida das pessoas, um excelente advogado que vai ser
símbolo da justiça de Deus na vida de algumas pessoas, fazer com que a justiça de fato prevaleça, né? Então, enfim, todos nós temos os nossos chamados, né? Mas, independente de como Deus te use, você não tem motivo nenhum para se orgulhar disso. Por quê? Porque a beleza em você não está em você mesmo, está naquilo que você porta, que é o Espírito Santo, né? Até porque às vezes a gente ouve as pessoas, nossa, mas você é diferente, né? Uhum. Ai, como é bom isso, né? É tão bom. Nossa, Você tem tem um alguma brilho coisa- no olho, o jeito que você fala é diferente, né? E é a porta aberta para você testemunhar. Fala assim, por que é que tem diferente? E é isso que Jesus. acontece justamente na palavra, Sim, né? Que nós vamos ser perseguidos exato. até a eternidade. Eu creio que até chegar na porta lá, a gente vai ser perseguido, Carregamos algumas cicatrizes, né? infelizmente. Sim. Mas daí ele vai fazendo esse joguinho de palavras, né? Então, assim, sim, você porta algo de valor, mas o fato de você ser usado por Deus, primeiro, não é motivo de glória para você, né? Porque a moldura não pode chamar mais atenção do que o quadro. A vitrine não pode chamar mais atenção do que a roupa que ela expõe, né? Um talher não pode ser mais elogiado do que a comida que ele carrega. Então, um servo de Deus não pode ser superior ao Espírito Santo que está nele, à vida de Deus que ele leva. Então, se algo de bom em você, vem de Deus, é de Cristo, não é para seu orgulho. Mas, por outro lado, essa presença de Deus em você também não vai te privar de algumas situações difíceis. Tem crente que acha que, não, porque eu sou de Deus, eu não passarei por algumas situações, né? Ou como é que isso vai acontecer comigo? Poxa, eu sou um cristão a vida toda, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas em momento algum você vai encontrar na palavra uma promessa de que nós estamos isentos de batalhas, né? Muito pelo contrário, nós temos promessas de batalhas, Eu né? ouvi hoje uma palavra do pastor Diego que ele fala assim: nem tudo na sua vida é o diabo. Exato. Nem tudo. Nem tudo. Muitas vezes Deus permite para que você seja testado, algumas vezes. para ver se você passa na prova, porque lá na frente ele vai te usar naquilo ali que Sim. você foi aprovado. Sim, sim. Né? E assim, é justamente sobre isso. Exato. Algumas tribulações que nós passamos podem sim vir da parte do Senhor, né? Cuidado para você não atribuir ao diabo uma coisa que vem de Deus, né? Porque isso é o que Jesus vai falar, que é pecar contra o Espírito Santo, né? Os fariseus, os saduceus estavam ali, Jesus faz um milagre, né? E os saduceus falam assim, ele faz milagre porque vem da parte de Beelzebul. Jesus fala, cuidado, você está falando um negócio muito sério. Você está atribuindo a Satanás uma coisa que vem de Deus. Isso aí é pecado, né? Então, cuidado, crente. Às vezes você fica falando que é o diabo e nem às vezes vem de Deus. Mas aí ele vai usar esse joguinho de palavras, né? De duplinhas ali, a partir do versículo 8. E ele vai dizer, né? Somos pressionados, mas não angustiados. Pressionado, né, já dá essa ideia de algo meio claustrofóbico, né? Ser pressionado, ser esmagado, ser apertado, né? Já dá essa sensação pra gente de algo ruim, né? Angustiante. De angustiante, exatamente, né? Então ele vai falar, mas nós cristãos, nós somos pressionados sim. Nós somos esses que às vezes somos esmagados pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, mas nós não temos motivos para ficarmos angustiados. Qualquer um ficaria angustiado ao ser pressionado, né? Uma situação fechada, claustrofóbica. Mas por que eu não fico angustiado? Porque o Senhor me dá o escape. Porque eu sou pressionado sim, mas eu não estou sendo de todo esmagado. Porque o Senhor há de me dar um escape, né? Eu não tenho por que ficar angustiado por conta disso. Então, pressionado sim, sou. Mas angustiado, eu não fico. A próxima duplinha é perplexos, mas não desanimados. Perplexo é esse estado, né, de choque, quase, né? E tem algumas coisas que chegam na nossa vida e nos deixam nessa situação, né, de perplexidade. Eu não sei o que fazer, eu não sei que passo dar, agora eu não sei para onde ir, né? Estou perplexo. Algumas vezes a gente vai passar por isso sim, mas eu não fico desanimado. O que é desanimado? Desanimado, né? A ideia aqui no grego é ânima. Ânima é vida. É por isso que a gente fala, por exemplo, de um desenho animado. É um desenho que parece que está vivo, que se mexe, que anda, né? É um desenho animado. Então, Paulo falando, o desanimado é aquela pessoa que perdeu a razão de viver. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem mais por que continuar vivendo. E Paulo está dizendo, perplexo às vezes a gente fica. Perplexo nessa situação de choque, de eu não sei como isso foi acontecer, eu não sei o que fazer agora. Às vezes a gente vai passar, mas não desanimado. Porque a nossa esperança, a nossa razão de viver não está nesse mundo. A nossa razão de viver não estava no trabalho que você perdeu, não estava naquela pessoa amada que se foi, não estava na saúde que você já não tem mais, não está no ministério que você não exerce. A nossa razão de viver não está nessas coisas. Por isso, ainda que nós fiquemos perplexos, ainda que nós percamos tudo isso, desanimados não. Porque a razão de viver continua em nós, o Espírito Santo continua em nós, ele continua nos dando sonhos, continua nos dando lugares para onde ir, né? Então, perplexos, desanimado não. Perseguidos,
mas não abandonados. E quem melhor pra falar de perseguição do que Paulo, né? Perseguido quase como um bicho, caçado. Onde quer que ele ia, os detratores dele iam atrás, inventavam calúnias e faziam ele ir pra prisão e açoites e expulso de sinagogas, ao ponto de ele chegar a ser morto em Roma por causa disso, né? Então, algumas vezes nós somos perseguidos também. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes onde quer que você esteja, às vezes dentro da igreja, porque estamos falando de pessoas, né? Às vezes somos perseguidos, mas não somos abandonados. Ainda que todos nos abandonem, o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco na hora da perseguição. Quando parece que todos os amigos deixaram de lado, parece que a gente está sozinho, desamparado, abandonados nunca seremos. O Senhor está conosco. E o próprio Paulo escreve isso lá em 2 Timóteo 4. Ele diz assim, ele estava num tribunal, ele vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Olha. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Então o próprio Paulo está falando isso. Ainda que seja perseguido e todos fujam do meu redor, ninguém quer ficar perto de uma pessoa que é perseguida, porque pode sobrar para mim, né? Paulo falando, mas eu nunca sou abandonado. Porque ainda que todos me deixem, o Senhor está comigo, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor está comigo como um forte guerreiro, né? Eu não sou abandonado jamais. Perseguido sim, abandonado não. Em última instância, o Senhor é comigo. E por último, abatidos, mas não destruídos. Ser abatido, essa ideia de abatedouro, é de morte mesmo, né? Uma pessoa abatida é aquela pessoa que foi tão perseguida, que foi tão acuada, que já tá assim, no chão, o seu inimigo já tá sobre ele com uma espada na sua garganta, ele já tá praticamente morto, ele já foi praticamente abatido, mas não destruído. E aqui a ideia de Paulo é porque, ainda que me matem, eles não têm como me destruir. O máximo que eles podem fazer é me levar pro colo do meu pai. Porque a morte, para mim, não é a destruição. É por isso que eu falei, o câncer, em alguns casos, vai levar a pessoa. Né? O Senhor tem todo o poder para curar? Tem. E nós precisamos carregar essa mensagem de esperança. Um diagnóstico não é o fim. Mas o que a gente também precisa ser realista e dizer que sim, talvez a morte chegue através do câncer. E você precisa estar preparado para isso. Para encontrar o Senhor. Você está preparado para isso? Para encontrar com o Senhor? Porque todos nós vamos encontrá-lo. Mas para o cristão, que tem essa esperança, que é portador desse tesouro, que é um vaso de barro, ainda que abatido, não destruído. A morte, a única coisa que ela pode fazer por mim é me levar para junto do meu Salvador, é me levar para a glória no céu. Né? Então, onde está a morte, a sua vitória? Cadê o seu galardão? Você não me assusta mais. Diante da morte a gente pode rir, diante de uma espada na garganta a gente pode gargalhar e falar, finalmente, acabou esse mundo hostil, essas perseguições e tudo isso ficou para trás. Então, essa palavra de Paulo é uma palavra de esperança, de ânimo, né? Às vezes a gente passa por lutas nessa vida, né? Poxa, mesmo um cristão, né? Nós carregamos um tesouro precioso, mas ainda estamos nesse mundo, né? Nesse mundo caído, nesse mundo mau. Mas podemos ficar perplexos, mas não ficamos desanimados. Perseguidos, mas não abandonados, né? Abatidos, mas não destruídos de forma nenhuma, né? O Senhor é conosco, o Senhor está conosco em todo o tempo. E para finalizar, o final do capítulo, no versículo 16, ele vai dizer, por isso, ou seja, por tudo isso, não desanimamos. Embora exteriormente sejamos a desgastar, o nosso corpo vai sofrendo as consequências disso, os cabelos vão branqueando com as preocupações da vida, né? Vai caindo. Vai aparecendo umas rugas de preocupação. Exteriormente estamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está fazendo um convite. Gente, esse mundo é mau mesmo. E a gente não está aqui para colocar panos quentes. A Bíblia é muito clara, né? Esse mundo é mau. A gente sofre aqui sim. E nos desgasta, nos faz sofrer, mas coloca os olhos na eternidade. Quando você coloca em perspectiva, tudo aqui é tão passageiro. Você pode falar, pastor, mas eu sofro com essa doença há anos. Eu tenho uma doença autoimune, eu carrego uma doença assim, e sei o que é isso, né? Uma doença crônica que para os médicos não tem cura. Eu sei o que é orar por uma cura que não vem.
Eu sei o que é isso, sofrer dores constantes. Eu estou aqui à base de analgésico hoje. E muitas vezes eu estou pregando a base de analgésico, aconselhando a base de analgésicos, com dores constantes. Eu sei o que é isso, né? E tem gente que sofre muito mais do que eu. Tem gente que eu descobri e fui diagnosticado com isso há uns 3 anos atrás. Tem gente que carrega dores e sofrimentos, às vezes físicos, às vezes emocionais, a vida toda. A vida toda. Como assim, leves e momentâneos? Isso não foi momentâneo, não foi uma coisa passageira, não foi leve, foi pesado e foi a vida toda, 60, 50 anos. Sim, e a Bíblia não está desmerecendo isso, mas coloca em perspectiva. Olha para a eternidade. Quando você tiver passado 1 milhão de anos diante do Senhor, quando na glória você tiver passado 2 milhões de anos e ainda olhar para Ele com o mesmo brilho nos olhos daquele primeiro dia, daquela primeira vez que você o viu face a face, o que vai ter sido diante desse tempo? E com toda a eternidade ainda pela frente para adorar, para engrandecer a Deus, o que vai ter sido 50 anos difíceis aqui? Nada. Não é nada. Quando tiver passado o primeiro milênio, completado o primeiro milênio na eternidade com Cristo, sentado à mesa do Cordeiro, o que vai ter sido 10 anos sofrendo? 5 anos clamando até ver uma resposta? É nada. É leve e momentâneo, sim. Agora não parece, porque a gente está do lado de cada eternidade. E do lado de cada eternidade, esse mundo é hostil mesmo, é difícil mesmo. Por isso que o convite é, não olha para cá. O que nós vemos é passageiro. O que nós não vemos ainda é eterno. Então, o convite de Paulo aqui em 2 Coríntios 4, né? E depois fica o convite para todos lerem o capítulo todo. E o meu desejo é que o Espírito Santo fale aos corações aí e te ajude a olhar as coisas com perspectiva. Nós temos vivido dias difíceis, os tempos são maus, né? Então, o meu desejo para todos que estão assistindo aí esse podcast para vocês é esse convite, né? Vamos olhar para a eternidade, colocar na perspectiva correta e lembrar que o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém. A Maria de Fátima diz que, para ela, este é um dos textos mais profundos que nos mostra a nossa pequenez. Somos apenas vaso que está aí para ser usado para glorificar a Deus. Palavra Amém. boa demais. Tinha. Irmã Fátima queria dar um abraço, minha irmã. Pastor, é sempre assim, cada dia eu costumo dizer que a gente aprende coisas novas, diferentes. Eu nunca tinha ouvido essa passagem dessa forma. Dessa forma. E é bem assim, né? Às vezes você acha que o problema, tô vivendo um problema e não vai ter fim. O que eu faço? Às vezes Deus só está esperando a gente ouvir Deus, me socorre. Porque Ele está do nosso lado o tempo todo, por mais que a gente ache que não está. Sim. Às vezes você acha que Ele está calado, quietinho, mas Ele só está esperando a gente falar, Senhor, me ajuda. Sim, de fato, de fato. E algumas coisas vêm na nossa vida para nos ensinar a oração, sabe? Para nos ensinar a orar, a depender de Deus, né? A oração, eu costumo dizer, a oração não muda Deus. Deus não muda, Deus é imutável, eternamente perfeito, ele não tem por que mudar, né? Algo que é perfeito não precisa mudar. Deus não muda. As suas vontades, os seus desígnios não mudam, mas na oração o Senhor nos chama a sermos parceiros dele naquilo que ele quer fazer no mundo. E algumas vezes ele vai mudar muitas circunstâncias através das nossas orações. Ele poderia fazer sem a gente? Claro que poderia. Mas ele escolheu nos chamar para parceria com ele, para mudar vidas, para mudar corações, para mudar realidades, né? O Senhor nos chama para vamos fazer junto. Você ora, eu coloco a mão na massa e assim a gente segue, né? A oração é uma ferramenta, assim, maravilhosa e, sobretudo, de relacionamento com Deus, né? De abrir o coração, de poder nos derramar. É maravilhoso.